Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Medeiros no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Já peço para você se inscrever em nosso canal. Dia 25 de julho de 2026, vamos atualizar as informações dos bastidores do Botafogo, muitas informações, muitas notícias, muitas opiniões aqui no canal do Medeiros, em collab com o Glorioso Play. Se você está aqui assistindo através do Glorioso Play, os dois canais estão juntos neste momento aqui, porque o canal do Medeiros é um novo canal que a gente criou exclusivo para vídeos. Daqui a pouco a gente vai encerrar essas collabs, tá? Então se inscreva no canal do Medeiros se você quer assistir vídeos todos os dias sobre o Botafogo, ok? O Glorioso Play fica exclusivo para lives, transmissões, podcasts e o canal do Medeiros exclusivo para vídeos. O mercado da bola do Botafogo segue agitado, meus amigos. Hoje nós vamos falar principalmente sobre o futuro do Danilo. Quem achou que a história do Danilo acabou, depois da situação do Palmeiras ter dado ruim lá para os palmeirenses, está muito enganado, né? O mercado da bola e a janela europeia, ela acabou de abrir, né? E a gente deve ter muitas movimentações nas próximas semanas envolvendo alguns clubes europeus, tá? Ao mesmo tempo, né, o Arsenal segue avançando pela contratação do meia Bruno Guimarães da seleção brasileira. E o Newcastle é um clube muito interessado no Danilo. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Também vamos atualizar a situação do argentino Tuco Correia, jogador que está aí em vias de sair do Botafogo. Olha aí, ó, tem atualizações sobre o Tuco Correia. E para completar, uma mudança importante nos bastidores do Botafogo, informação exclusiva que você viu ontem à noite no Instagram do canal do Medeiros. Carlos Martins, diretor financeiro da SAF do Botafogo, está de saída. A gente vai passar um pouquinho mais de detalhes para vocês aqui no canal do Medeiros. Bom, vamos lá, vamos falar sobre as notícias do nosso Botafogo. Vamos separar aqui por tópicos, né, para a gente manter uma organização aqui dentro desse vídeo, porque são muitos assuntos, né? Então deixa eu pedir já para você deixar o seu like. Se você não deixou o like, clica aí no like, porque o YouTube divulga esse vídeo aqui para mais irmãos de camisa botafoguense. Então é muito importante que você contribua através do like. Inscreva no canal e deixe o like, que é muito importante. Vamos começar então falando sobre Danilo mais uma vez, né? Antes, uma informação também importante que envolve a situação do Danilo, né, que o Ricardo Azambuja trouxe, o canal do Manel também falou sobre isso, é que a GDA Luma fará um novo aporte adicional caso o Danilo permaneça no Botafogo nesta janela de transferências. Tá? Isso está acordado entre o João Paulo Magalhães e o Gabriel de Alba, né? Esse valor não fazia parte do acordo original, né? Então a gente não está falando daqueles 80, 85 milhões de euros daquele acordo de aporte. Seria algo adicional por fora, já que a própria GDA, o próprio Gabriel de Alba, bancou o fico do Danilo, não quis vender de jeito nenhum para o Palmeiras. Tá? Então tem essa situação rolando, mas isso é só caso o Danilo permaneça no Botafogo até o final do ano. Tá? O que eu, particularmente, Medeiros, acho difícil. Acho difícil porque a gente tem a janela europeia começando agora e olha a movimentação que acabou de acontecer. O Arsenal está muito interessado no volante Bruno Guimarães do Newcastle. E a notícia que a gente tem no dia de hoje é que a negociação foi encaminhada. O Arsenal vai comprar o Bruno Guimarães do Newcastle pelo valor de 75 a 80 milhões de euros. É muita grana, gente. Tá? O Newcastle ainda faz um jogo duro ali, mas a notícia que a gente tem hoje, saindo lá na Inglaterra, é que a negociação avançou bastante. Então, confirmando essa negociação, tá? O Newcastle já sinalizou para o Botafogo que, caso vendesse o Bruno Guimarães, o Danilo era o número 1 da lista para que fosse o substituto. O Newcastle pegaria essa grana do Arsenal e investiria uma parte na contratação do seu substituto, que seria o Danilo. E o Botafogo falou assim, ok, tudo bem, é só você apresentar uma proposta dentro dos termos que a gente quer. A gente já definiu mais ou menos um preço que a gente aceita aqui pelo Danilo. Se você aparecer com essa proposta, a gente aceita. É mais ou menos como ficou a conversa acordada ali entre o Botafogo e o Newcastle, tá? Bom, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, mas é uma possibilidade
do Newcastle fazer uma proposta oficial para o Danilo nos próximos dias, nas próximas semanas, ok? Então vamos ver como é que vai ser. Por isso que eu falei, cara, eu dei minha opinião aqui e repito. Eu acho difícil que o Danilo continue no Botafogo. O Botafogo fez certinho, não vendeu para o Palmeiras. Acho mesmo que não teria que vender, porque a janela europeia acabou de abrir. O mercado europeu está aquecendo ainda. Então olha só a movimentação, né? O Bruno Guimarães indo para o Arsenal, aí o Newcastle vem, faz uma proposta para o Danilo. Tudo algo natural, né? De uma janela que acabou de começar. Então não tinha por que o Botafogo se precipitar, sair vendendo o Danilo, que tem mercado na Europa, para um clube brasileiro. É essa a questão que eu acho que a mídia paulista, que passou vergonha nessas últimas semanas, não consegue entender. Na verdade, eles conseguem entender. É que eles estavam forçando uma situação, eles estavam sendo extremamente clubistas, achando que o Botafogo tinha que ceder aos interesses do Palmeiras, e não tem. E não tem. Então passaram vergonha a mídia bairrista, a mídia 011, a mídia SP com essa história. Estão tentando ainda falar alguma coisa ou outra do Botafogo, é só a gente ignorar e deixar eles passarem vergonha sozinhos. Ou então aquele ditado, né? Não vamos bater palma pra maluco. Essa mídia paulista aí tentando falar besteiras do Botafogo. Então essa situação do Danilo a gente vai voltar aqui com certeza pra gente atualizar vocês. Vamos mudar de assunto? Tuco Correia dá sinal verde ao Estudiantes de La Plata, da Argentina. Notícia muito importante, tá? O argentino deu o sinal verde, segundo as notícias que vêm da Argentina, vários jornalistas argentinos falando sobre isso, né? Clube que o revelou para o futebol, né? Ele é cria do Estudiantes, né? O Tuco Correia. Tuco está fora dos planos do Botafogo, o Botafogo já deixou bem claro isso para o jogador, para o empresário, não conta com ele para o restante da temporada, tá treinando em separado, e falou para o Tuco Correia, arruma um clube que a gente vai facilitar a sua saída. Basicamente foi isso que o Botafogo falou para o Tuco Correia. O Tuco Correia segue treinando, né, em separado no Botafogo, e tenta ver o melhor destino. Ele estava esperando uma proposta da Europa, de algum clube europeu, talvez voltar ali para futebol italiano, onde ele já jogou em alguns clubes, né, mas não apareceu nada até o momento. E aí a notícia que veio da Argentina foi essa, que ele deu um sinal verde para o Estudiantes, e o Estudiantes está tentando montar uma engenharia financeira para contratar o Tuco Correia. O Estudiantes está com o transfer ban nesse momento, mas o Estudiantes está tentando fechar uma venda de 10 milhões de euros. Conseguindo essa venda de 10 milhões de euros, usaria parte desse valor para pagar o transfer ban e sair da lista de punições. Com isso, ficaria livre para poder contratar e registrar o Tuco Correia. O Botafogo, por sua vez, diz que não recebeu nenhuma proposta oficial ainda do Tuco Correia, mas caso receba, repito, o Botafogo vai facilitar uma saída do jogador, já que a gente já repetiu aqui algumas vezes, o Botafogo já deixou claro que não conta com o Joaquim Correia para o restante da temporada, ok? É isso, agora deixando um pouquinho da minha opinião, né? O Tuco Correia, se ele recebesse um salário menor, eu acho que o Botafogo não estaria fazendo isso. É um jogador que realmente não correspondeu às expectativas, mas é um jogador que ganha um dos maiores salários do elenco, cara. Esse é o problema principal, né? E não dá. Se ele estivesse entregando resultado, né, é uma coisa. Para ter noção, o Tuco Correia ganha salários no patamar do Danilo. Vocês terem noção, né? Olha a situação como é que é. Então o Botafogo falou, cara, não tem como a gente manter o Tuco Correia ganhando esses valores. A gente precisa arrumar uma negociação para ele, né? E é o que o Botafogo fez, deixou ele treinando em separado para forçar o jogador a sair do clube. Beleza? Vamos então para o último assunto, cara. Tem um assunto aqui importante para a gente falar também. Essa foi uma exclusiva do canal do Medeiros ontem no Instagram. Então se você não segue a gente no Instagram, coloca lá, canal do Medeiros no Instagram, e participe por lá também, porque às vezes a notícia sai primeiro por lá, depois que a gente traz aqui. Então é importante que você siga o canal do Medeiros também lá no Insta. Para fechar o vídeo, Carlos Martins está deixando o cargo de diretor financeiro da SAF do Botafogo. Ele chegou em um momento aí de enorme dificuldade, né? Chegou naquele vulcão em erupção que estava o Botafogo, no finalzinho de abril, com aquela coisa toda, aquela loucura toda que estava, Textor fica, Textor sai. Chegou naquele momento, né? E quase 3 meses depois, por motivos pessoais, o Carlos Martins comunicou ao CEO do Botafogo, Eduardo Iglesias,
que está de saída por motivos pessoais. Vai ficar até o dia 14 de agosto trabalhando, resolvendo as últimas pendências. Ele que estava atendendo ao Fair Play Financeiro, estava atendendo também a Cork Gully, que é a administradora judicial, sobre assuntos importantes, né? Vai finalizar todos esses assuntos, fica até o dia 14 de agosto e depois vai sair. O Botafogo já está fazendo uma procura para substituir o diretor financeiro. Lembrando que o Botafogo estava com o Anderson Santos, que ficou durante todo esse período do Textor, saiu o Anderson, entrou o Carlos Martins, ficou pouquíssimo tempo, 3 meses, aí agora o Botafogo vai novamente trocar o diretor financeiro, o homem que cuida das finanças do Botafogo. E finanças do Botafogo é um assunto que a gente tem que ficar muito de olho, acompanhando de perto, um assunto extremamente importante. Aí o canal do Medeiros vai estar sempre aqui falando de finanças do Botafogo. Aproveito, já que eu estou falando de finanças do Botafogo, para fazer uma publicidade aqui para vocês da M2 Contábil. M2 Contábil é uma empresa de assessoria e consultoria contábil para você que é microempresário, para você que tem um MEI, para você que tem uma pequena empresa, está dentro do regime do Simples Nacional. A M2 Contábil é a empresa certa para você. Entre em contato no WhatsApp da M2 Contábil, que seguidor do canal do Medeiros, empresário seguidor do canal do Medeiros, tem descontos especiais. É só você chegar no WhatsApp e falar assim: vim através do canal do Medeiros, quero fechar uma assessoria com a M2 Contábil. Pronto. Fazendo isso, você ganha descontos especiais para você fechar a sua assessoria contábil. Todo empresário sabe que ter um contador de confiança é muito importante para a saúde financeira do negócio, para que você cumpra suas obrigações em dia, para você continuar com o seu CNPJ ativo, para você pagar os seus impostos de forma correta, para você conseguir ter uma organização financeira. Um contador de confiança é sempre muito importante. E a M2 Contábil, eu sou sócio dessa empresa, posso garantir a você que você tem um contador extremamente confiável para cuidar do seu negócio, ok? Então, entre em contato com a M2 Contábil no WhatsApp, está na descrição desse vídeo, e faça já o seu orçamento. Aproveitei que falei de finanças do Botafogo para fazer essa publi da minha empresa. Então, canal do Medeiros, além de estar aqui com você falando de Botafogo, também pode ser o seu contador, hein? Olha só. Então, mande sua mensagem pra gente. Um abraço, até a próxima. Valeu!